paz do Senhor, irmãos. Vamos lá para mais um dia da nossa leitura. Hoje os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Juízes. Então acompanha comigo, amém? Capítulo 4, versículo 1 em diante. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sisera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sisera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sisera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Sisera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Arosete-Agogim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sisera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sisera. Aí Sisera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Agogim. Todo o exército de Sisera foi destruído, ninguém escapou. Porém, Sisera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Sisera. Ele disse: Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete. E Sisera pediu a ela: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sisera de novo e ele lhe disse: Fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier perguntar se há alguém aqui, diga que não. Sisera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Sisera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá, eu lhe mostro o homem que está procurando.
Então Baraque foi com ela e encontrou Sisera no chão morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai. Diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumentos brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem a multidão barulhenta, em volta dos poços, está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levantem-se, Débora, levantem-se. Levante-se, cante uma canção. Levante-se, marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, para lutar. Foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi a Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram, porque resolveram ficar lá com as ovelhas. Será que foi para ouvir os pastores chamarem ao rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão, e a tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Asser parou perto do mar e ficou na beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naphtali arriscou a sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Tanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estrelas lutavam, enquanto caminhavam pelo céu. Elas lutaram contra Sisera. Os inimigos foram arrastados por uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com os seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar por ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Eber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Sisera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele, numa linda taça. Pegou a estaca com uma das mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Sisera e a esmagou sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ele caiu de joelhos, tombou e ficou estendido a seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão.
A mãe de Sisera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grade da janela e disse: Por que o seu carro demora tanto para chegar? Porque os seus cavalos andam tão devagar. As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: Eles devem estar dividindo as coisas que tomaram, uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Sisera, panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. Eu vou paz no país durante 40 anos. Capítulo 6. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que todos eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto os atacavam, acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podiam com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutam contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está conosco, está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu está contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face.
Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus o Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá, arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Aserá derrubados, e o segundo touro queimado do altar, que tinha sido construído ali, e perguntaram: Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito: Que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta, feito de chifre de carneiro, e os homens do grupo das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon e de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela tiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberta de orvalho. Amém? Que Deus continue abençoando a minha e a tua vida. Que Deus abençoe o teu lar, o teu trabalho. Em nome de Jesus. Amém? E eu te espero amanhã para nós prosseguirmos com a nossa leitura bíblica diária. Amém? E fique na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.